Olá, sejam bem-vindos ao Português é Legal. A gente está estreando hoje a série Carol Responde, em que eu vou trazer 5 perguntas feitas por vocês para que a gente possa analisar, conversar e acabar com essas dúvidas. Antes de partir para essas perguntas, peço que você verifique aqui embaixo se está inscrito no canal, se já ativou o sininho para receber as notificações. A gente tem vídeo novo toda semana, então ativando aqui você não perde nada. E não se esqueça também de acompanhar o Português é Legal em todas as redes. Vamos começar? A gente recebeu a seguinte pergunta: o certo é dizer viva o SUS ou viva ao SUS? Bom, vocês já devem saber que várias palavras podem pertencer a mais de uma classe. Eu posso ter uma palavra que é ao mesmo tempo um adjetivo e um substantivo, enfim. As palavras não têm uma classe única. E é o caso da palavra viva. Eu posso usar o viva como um substantivo. Por exemplo, quando eu penso em dar um viva a alguma coisa ou dar um viva a alguém, eu estou fazendo uma celebração. Então eu posso dizer, vamos dar um viva ao SUS. Essa é uma das possibilidades. Viva, vocês sabem que é uma forma verbal do verbo viver. E essa forma verbal passou a ter também o papel de interjeição, tanto que a gente pode dizer só essa palavra, sozinha. Viva! Mas eu também posso dizer viva o alguma coisa, ou alguém, viva o fulano. E eu posso então dizer viva o SUS. Essa é mais uma possibilidade. E além de tudo isso, ainda tem a possibilidade de eu desejar que o SUS viva. E aí eu posso mexer na ordem das palavras e dizer viva o SUS, querendo dizer isso, que o SUS viva, que o SUS continue vivo, que o SUS continue forte. Então, tanto viva o SUS como viva ao SUS são possibilidades corretas, vai depender de qual função a gente quer atribuir a essa palavra. Então, existe mais de uma possibilidade, a gente pode sim dizer viva ao SUS, viva o SUS, proteja o SUS, defenda o SUS, tá tudo certo. Olá, Carol, tudo bem? Tudo bem. Tenho dificuldade com a pronúncia das palavras como xerox e xerox. Tem regra? Bom, pronúncia é sempre um assunto delicado, porque tem alguns casos em que de fato existe uma pronúncia inadequada e uma pronúncia mais correta, tem alguns casos em que tanto faz, e tem alguns casos em que a gente até tem mais de uma opção, mas isso vai depender da maneira como a gente escreve. Então, por exemplo, a palavra gratuito só tem essa pronúncia como correta. Embora muita gente fale gratuito, o que provavelmente vai fazer um dia essa também ser uma possibilidade de pronúncia, mas atualmente a pronúncia aceita é gratuito. Tui, sendo uma sílaba só. Uma outra palavra que gera dúvidas é ruim. Muita gente fala ruim, sendo uma coisa só. Já existem algumas fontes que aceitam as duas opções, mas a maioria ainda prefere ruim com 2 sílabas. Então a gente tem, por exemplo, esses casos em que as opções são um pouco menos flexíveis do que a gente gostaria. E eu não posso deixar de mencionar também a existência de usos regionais. Então, por exemplo, eu falo banana, mas tem regiões em que as pessoas vão pronunciar banana, com uma nasalização também da primeira vogal, e tudo bem. Então essas variações de região para região são normais e a gente não pode considerar só uma forma correta. O que vai ser o padrão para aquela pessoa é o que ela está acostumada a ouvir. Então, variações desse tipo de pronúncia acontecem e são normais. Agora, você perguntou sobre xerox e xerox. As duas formas são aceitas, mas para dizer xerox, a gente precisa colocar o acento na primeira sílaba. Sem o acento, a pronúncia vai ficar xerox, vai virar uma palavra oxítona, né? A última sílaba é a mais forte. Então, tanto faz quanto a pronúncia, os 2 jeitos são corretos, mas se você for registrar, você precisa se lembrar de se atentar ao acento caso você fale xerox. Agora, se você prefere falar xerox, aí não tem acento, tá tudo certo. A pronúncia correta é Roraima ou Roraima. Aqui a gente tem um caso de pronúncia opcional. Por quê? Porque ela varia dependendo da região. Então, nessa região, se você for conversar com as pessoas, você vai saber que elas pronunciam Roraima. Não sei dizer se tem exceção, seguidores aqui já me disseram. Eu moro em Roraima e a gente fala Roraima.
Eu, que venho de Minas Gerais, moro em São Paulo, falo Roraima. Então, essa variação é possível, não tem nenhum problema que se fale das duas maneiras. Se a gente quisesse estabelecer um critério, como por exemplo, poxa, mas a pessoa que mora no lugar é que sabe como se fala. Então, a gente privilegiaria Roraima. Mas não precisa ser assim, tudo bem variar. Olá, Carol e Pablo, tudo bem? Tudo bem? Por que não podemos colocar o E antes de nem e etc? Vamos conversar. Muita gente fala assim, e etc, né? Lista vários itens e ao final escreve e etc. E muita gente também fala coisas como eu nunca vi e nem comi. E nem. Por que é que existe essa recomendação sobre a qual essa pessoa já ouviu falar, de que a gente não deve colocar o e antes de etc e antes do nem? Porque, em teoria, o etc significa e outras coisas. E o nem significa e não. Ou então, e também não. E aí, se a gente for pensar nessa origem da palavra, colocar mais um e vai gerar uma repetição. Apesar dessa ser uma recomendação bastante frequente, ela também é um pouquinho polêmica. Porque etimologia é uma coisa que se perde. A gente não conhece a origem de todas as palavras que a gente usa, nem é obrigado a conhecer. Então, para a maior parte das pessoas, esse sentido de e não está evidente na palavra nem. Assim como o sentido de e outras coisas não está evidente na palavra etc. Agora, isso significa que nunca você vai poder colocar e nem em uma frase? Não. Isso significa que quando o sentido do nem for e também não, ou então só e não, é bom evitar o e. Agora, em algumas frases, acontece de o nem fazer parte de uma outra expressão e encontrar o e por acaso, né? A conjunção e. Então, por exemplo, vamos ler uma frase juntos? Os professores fazem um ótimo trabalho e nem sempre recebem apoio da instituição. Então, aqui a gente tem uma expressão que é nem sempre. O e só está ligando duas partes da frase e, por acaso, a segunda parte começa com nem, tá? Mas aqui não é o caso de o e e o nem juntos formarem o sentido de e não. É um caso diferente. Outro contexto, é bem comum o nem aparecer com o sequer. Por exemplo, ela não veio e nem sequer avisou. O sequer é uma palavra que demanda o uso de um termo negativo. Então, por isso é bem comum a gente ter o nem sequer. E aí, aqui eu estou juntando uma informação, ela não veio, e outra informação, ela nem sequer avisou. E aí eu tenho, ela não veio e nem sequer avisou. Mas esse encontro de e nem tem outra natureza. Dá para entender? Agora, mesmo tendo dito tudo isso, também preciso dizer que escritores consagrados usam sim e etc e nem. Então, essas são regras que vêm e vão sendo passadas, mas elas vão se perdendo. A recomendação ainda existe. Pode ser que num contexto mais formal você seja punido se usar uma dessas construções. Então, em contextos monitorados, provas de concursos e tal, evitem. Agora, não é o fim do mundo. A gente vai sim perder cada dia mais as informações etimológicas sobre as palavras e a maior parte dos falantes não conhece nem tem a obrigação de conhecer. Então, se vocês virem, se vocês lerem em livros essa construção, saibam que ela acontece mesmo, ela é bastante usada e eu acredito que um dia ela vai ser sim validada como parte da gramática. Por enquanto, ainda a maior parte das pessoas vai torcer o nariz. Português é legal? Eu queria saber como se divide a palavra fisioterapia. É fisio ou fisio? Eu queria classificar a palavra quanto à sílaba tônica, mas não consigo porque não sei essa divisão. Bom, eu imagino que você tenha feito um pouco de pesquisa antes de me perguntar e você deve ter percebido que não existe consenso. Algumas fontes vão separar como fisio e outras fontes vão separar como fisio. Por que não existe consenso? Porque alguns entendem que esse zio é um ditongo, ou seja, a gente tem aí dentro uma vogal e uma semivogal. Aliás, a ordem é o contrário nesse caso, né? Tem uma semivogal e uma vogal. E tem gente que entende como um hiato. E no hiato as vogais ficam separadas. Então seria fi, zi,
O. Essa diferença de entendimento é normal e por isso eu defenderia que é um caso facultativo. Então, se você for contar a quantidade de sílabas, você poderia dizer, olha, tem X ou tem X mais 1, certo? Agora, quanto à segunda parte da sua pergunta, você disse que queria classificar a palavra quanto à sílaba tônica, mas não conseguiu porque não sabe essa divisão. Mas essa divisão não vai influenciar isso. Vamos falar a palavra. Fisioterapia. Qual é a sílaba mais forte? Fisioterapia. É o pi. Como é que a gente conta para fazer essa classificação com base na sílaba tônica? É do final para o começo. Então a última sílaba é o a e a penúltima sílaba é o pi. Se a penúltima sílaba é o pi, a palavra é paroxítona. Então, independentemente dessa polêmica aí da divisão silábica, a sua classificação com base em sílaba tônica não vai ser afetada. Bom, essas foram perguntas que a gente recebeu lá no Instagram, mas daqui pra frente eu vou começar a reunir as perguntas mais comuns também aqui do YouTube para uma próxima versão do Carol Responde. Se você tem uma dúvida há muito tempo, não consegue achar a resposta, parece uma coisa complicada, pode mandar que a gente seleciona a sua pergunta. Obrigada para quem assistiu até aqui. Só vou dar um lembrete de que a gente tem um curso completo lá na plataforma Português pra Vida. Então, se vocês tiverem interesse e quiserem participar de uma atualização um pouco mais completa, com começo, meio e fim, fazendo exercícios, recebendo feedback e tendo a possibilidade de conversar com a gente numa área de dúvidas, acesse portuguespravida.com.br. Por hoje é só e até a próxima!